Olá, eu sou Johan Reis, esta é a Reis TV e hoje eu estou aqui com o Rogério Bettoni, o capo da Oficina Palimpsestos, o chefão, o criador dessa editora maravilhosa e que tem muita coisa para dividir e conversar aqui com a gente. Obrigado, Rogério, por você aceitar estar nessa primeira temporada das minhas imodestas entrevistas. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a confiança, a honra é toda minha estar aqui. Muito obrigado. Eu queria começar te perguntando o seguinte: você é, atualmente é dono da Oficina Palimpsestos, que é quem é do meio, quem acompanha, né, o meio ocultista, esotérico, sabe que é uma das editoras mais importantes do Brasil no momento, trazendo material de excelente qualidade, tanto no conteúdo quanto na forma. E eu queria te perguntar o seguinte: que doideira que te deu para você abrir uma editora no Brasil? Excelente pergunta. Muito obrigado pelos elogios. E olha só, eu vou te falar já do começo o seguinte, para você ficar de olho no relógio, porque eu falo muito. Então eu começo a imbricar nas coisas Estamos e aqui vou para enrolando, isso. tá? O que me deu na telha de abrir uma editora? Eu sou tradutora, sei lá, 20 anos, né? Já trabalhei para todas as editoras que você pode imaginar no Brasil, traduzindo basicamente filosofia, um pouco de literatura contemporânea e clássica também, século XVIII, XIX. E passei por algo que qualquer pessoa, eu acho, se sentiria muito lisonjeada, né, obviamente. Comigo provocou um efeito contrário, que foi ganhar um prêmio. Eu ganhei um prêmio de melhor Como é o tradução nome em do livro? 2017, com Jaqueta Branca, tradução do Melville, do Herman Melville. E foi o prêmio da Biblioteca Nacional. E aí, naquele momento, veio à tona, como diz nossa querida Mariana Chauí, tudo aquilo de ruim que a nossa mãe não conseguiu curar, veio à tona, entendeu? E eu tive uma síndrome do impostor muito grande. E comecei a questionar o fato de que eu não merecia aquele prêmio, enfim, coisas que poderia ficar falando aqui horas, né, sobre elas. E eu tinha uma dificuldade muito grande de valorizar meu próprio trabalho, embora eu soubesse que eu sempre fui um tradutor muito meticuloso, né, nunca me faltou trabalho, e meu trabalho como tradutor sempre foi elogiado, e eu acabei com isso me tornando um tradutor muito chato quando eu vou ver a tradução das outras pessoas, né. E aí eu deprimi, e eu também sou professor de yoga, né? E eu também eu faço, não traduzo só livros, eu também faço legendagem, trabalho com audiovisual. E aí eu parei de traduzir para editoras, parei de traduzir livros. E fiquei só com audiovisual e fui coordenar o setor editorial de publicações do Instituto de Kundalini Yoga, no qual me formei, o Kundalini Research Institute nos Estados Unidos. Então, fiquei um ano e meio, quase dois, coordenando o setor de publicações deles. Trabalhava home office, né? Mas a filial era lá. E muito, ao mesmo tempo, né, que a coisa do prêmio aconteceu, eu já estava um pouco saturado do modo como o mercado editorial trata as pessoas que traduzem, né, Nem me no fale. país. E um pouco saturado disso, e me sentindo, de certo modo, abusado, talvez. Eu falei, cara, eu quero traduzir muita coisa, acho que tem muita coisa que precisa ser publicada aqui, existe um mercado para isso, e as pessoas não querem. Então, o projeto do SPER, né, começou com o projeto do Washington SPER, eu ofereci o projeto do Washington SPER para 7 casas editoriais, pelo menos 7, e nenhuma quis. Casas editoriais com as quais eu tinha uma boa relação, já traduzia para elas há muito tempo.
Ninguém quis. E eu falei, então, eu vou encarar sozinho esse projeto, né? Um projeto super desafiador. E aí, assim, começou a Palimpsestos, né? Ela começou ali como uma plataforma online. Eu queria falar sobre tradução e dar oficinas de tradução. Acabou que as oficinas não aconteceram, assim, aconteceu uma oficina, mas resolvi encarar a campanha de financiamento coletivo. E aí, com a campanha de financiamento coletivo, eu entendi, né, como é que funcionava isso muito bem. Eu já tinha sido, inclusive, editor de outras editoras. Como é que funcionava você trabalhar numa editora com uma estrutura vertical e com uma estrutura horizontal, sabe? E eu não queria ser esse cara que tem uma editora, decide o que fazer a partir, né, de um viés de mercado e publica e leva isso para as pessoas. Eu queria fazer uma coisa que agenciasse um desejo coletivo mesmo. Então a campanha do SPER foi a primeira e foi um sucesso. E aí a partir dela as coisas foram acontecendo e a gente está aí já para a sétima campanha, todas de muito sucesso. E então fico muito feliz assim pela receptividade, sabe? Mas eu acho que se não fosse o amor também que eu sinto pelo editorial, pela tradução, pelo cuidado com o livro, Pegar o pela livro de Esther seriedade aqui do que eu estou lendo. processo, sabe? Pegar? Eu estou lendo o livro de Esther. Aqui eu estou lendo aos pouquinhos. Por que eu estou lendo aos pouquinhos? Porque ele é issozinho aqui. É um livro de bolso, né? Uma coisa que você lê É. rapidinho. E É carrega um para qualquer lugar, é pocket. Não, é fácil de carregar. Não, mas isso aqui é uma preciosidade. Isso aqui é uma preciosidade. Eu estou amando cada. Assim, e tem ilustrações, vocês aí, que não tem, morram de inveja se vocês não têm. Olha, é muito bom, é maravilhoso, tem um conteúdo incrível e um formato lindíssimo. Eu sou fã da Palimpsest, não é o primeiro, né? Muito obrigado, meu caro. Eu tenho E assim, aqui. um desafio manter uma editora, né? Tem aqui o Phil Heine, que é um autor incrível, contemporâneo, né? Com esses livros aqui todos maravilhosos, né? Esse aqui tá de cabeça para Essa baixo, ao trajetória. contrário. Aqui, tudo isso aqui, e ainda tem mais esse aqui. Ups, ainda tem mais esse aqui, que está Ônus. fora da caixa. Então, assim, livros de excelente qualidade, com excelente apresentação gráfica. Então, assim, e eu já era cliente, já era comprador dos livros da Palimpsestos antes de colaborar com o livro de Totti, né, que vai sair no segundo semestre. Então, eu não sou nem suspeito para dizer o quanto eu gosto da Palimpsestos, porque antes de passar a colaborar com vocês, eu já era consumidor do trabalho de vocês, que é excelente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de verdade. Mas assim, é um desafio, cara, manter uma editora. Porque assim, por mais que eu tivesse sido Oh, editor imagino. antes, por mais que eu já não tivesse transitado entre todos os setores, conhecido todos eles e estudar muito, né? A gente que é tradutor, a gente nunca para de estudar, né? Nunca. Mas botar a mão na massa, de fato, é um desafio, assim, entender os processos, o tempo de cada um. E aí era pandemia, aí as coisas foram atrasando, e aí ninguém mandava imagem. Né, e isso foi gerando uma bola de neve que acabou afetando outros projetos. E hoje a gente está mais ou menos nos eixos, assim, está tudo correndo Hoje em bem. dia a gente já pode dizer que a Palimpsestos ela está estabelecida, assim, né? Ela tem um currículo que não é longo, mas é muito intenso para o pouco tempo de existência que ela tem, né? Relativamente pouco tempo de existência que ela tem, em comparação com outras editoras. Então, assim, o sucesso da Palimpsestos é um fato. E eu queria te perguntar uma coisa dentro dessa coisa da tradução, né? Ou seja, eu te perguntei primeiro o que que te deu para você abrir uma editora, e você estava explicando que basicamente isso vem vamos usar o termo certo, dos maus tratos que nós tradutores sofremos no mercado editorial brasileiro. Nós somos um grupo extremamente maltratado, desvalorizado, escrotizado. Eu sou tradutor há, sei lá, 25 anos, mais ou menos. Eu estou com 57. Enfim, eu sei que eu entendo o que você está falando na pele,
né? Não tive uma experiência de tradução tão, digamos, intelectual quanto a sua, de traduzir muitos livros de filosofia. Isso faz uma diferença muito grande. Eu tive uma época que eu traduzi tantos livros de Chick Little que eu já estava ficando doente. Eu falava assim, pelo amor de Deus, não aguento mais, não quero traduzir mais isso, que estava me envenenando. Então, assim, você traduzir filosofia é uma coisa que certamente é muito difícil, é uma responsabilidade muito maior, mas você tem um prazer do aprendizado muito maior também, eu creio, né? Então, assim, eu Uhum, quero te perguntar agora a questão da tradução, né? Você falou que é, 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 essa coisa de sermos maltratados, nós, eu digo porque eu me incluo entre os tradutores, né? Eu conheço bem essa realidade que você está falando, é uma realidade. Como é que você vê o futuro, se é que você vê algum, para a função, o nosso ofício de tradutor, é, agora, ainda mais com você tem um Word, todo mundo usa o Word, né? Praticamente todo mundo usa o Word para trabalhar. Hoje até o Word traduz um livro inteiro, você faz um clique, ele traduz o livro inteiro, mal, pessimamente mal, obviamente, com erros absolutamente grosseiros e inaceitáveis e inexplicáveis, mas traduz, né? Mas faz. E eu estou falando do Word, que é uma coisa que até eu descobri por um acaso um dia desse aqui, porque eu uso o Word desde sempre, né? Como tradutor, assino, tenho o meu próprio Word e tal. Um dia desse eu cliquei no negócio errado lá e eu traduzi e traduzi. Eu falei, que porra é essa? Nem sabia que existia essa função, mas aí vi que tinha. Bem, e existem outros tradutores, né, que são muito mais eficazes, né? Eu já experimentei de vários, que é interesse pessoal meu, acho que todo tradutor experimentou para ver o que é, né? O DeepL, por exemplo, ele tem traduções muito boas para um tradutor eletrônico. Até o Google Translator está bem melhor do que ele era 5 anos atrás. Então, eu queria que você me dissesse, primeiro, como é que você vê o futuro da nossa profissão nesse contexto? E outra, você acha que a inteligência artificial ela serve para você, por exemplo, fazer uma tradução é, grosseira, digamos, numa máquina dessa e depois você ir retocando para ir consertando para economizar como é que você vê isso, assim? Porque eu já vi de tudo. Eu vi gente que se diz que não usa de jeito nenhum, em hipótese alguma, que coloca como se fosse um demônio. Outros dizem, não, eu faço uma tradução automática e depois eu vou corrigindo o que é não sei o quê. Outros, não, eu consulto só quando é, blá, blá, blá. O que que você acha disso? nossa, essa pergunta é extensa. Eu comecei a experimentar com ferramentas de tradução automática tem muito tempo. Não existia nem Google Tradutor direito, assim. Existia uma ferramenta que você traduzia e ela ia memorizando o que você traduzia, né? A gente chama de memória de tradução. E quando apareciam segmentos parecidos, né, em que você tem lá uma frase e ela tem 70% de correspondência com uma frase que você já traduziu, ela te dá um alerta. Isso vem sendo desenvolvido ao longo do tempo e melhorou muito, né? E já experimentei com todos os tradutores automáticos também, que você pode imaginar. Já traduzi, já passei textos inteiros em tradutores automáticos. E a minha experiência, ela me diz o seguinte: é, é uma faca de dois legumes, sabe? O que acontece? A ferramenta, a inteligência artificial nunca vai dar conta, na minha opinião, de traduzir como um ser humano, né? Concordo, concordo. Por quê? Para mim, na minha visão de tradução, e eu faço parte, assim, eu gosto de enfatizar isso, quando eu fiz a minha formação em tradução, a gente estudou um negócio que chama cognição em tradução. É uma disciplina Hum. né, dentro da academia que pesquisa métodos de tradução para poder entender como funciona o cérebro de um tradutor competente para poder desenvolver ferramentas para que as pessoas se tornem tradutores competentes. Uhum.
Então, é um negócio muito interessante, porque eles fazem mapeamento cerebral com ressonância magnética. Então, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive. Durante o curso, a gente fazia assim, a gente né, focava na tela, eles colocam um aparelho em você, para você ficar parado, só olhando para a tela, tem uma câmera, e ela mapeia o seu olhar. Então, você tem um texto de origem, o texto que você está traduzindo, e ela mapeia o seu olhar. E, ao mesmo tempo, a sua tradução, ela vai criando um arquivo de log e uma gravação em vídeo. E aí, depois, a ferramenta junta isso tudo e você começa a olhar e o professor começa a te questionar por que é que você parou aqui, nesse momento, nessa estrutura que é uma Que estrutura ferramenta tão é essa? simples. Oi? Que ferramenta é essa? Cara, é um conjunto, não me lembro o nome, é um software que foi desenvolvido para isso. E aí tem um que grava a tela, tem um que rastreia, né, o ocular e tal. E aí, aliando isso à ressonância magnética, que eles te colocam, né, numa máquina mesmo de ressonância, e falam um texto para você traduzir mentalmente e eles entenderem qual região do cérebro é acessada quando você está traduzindo. Uhum. É uma coisa de maluco, assim. Mas na prática, cara, o que isso dá para nós de instrumental é genial, porque além de você conseguir entender os momentos em que você pausa para poder pesquisar ou para poder verificar alguma coisa, te faz entender as suas próprias tomadas de decisão. E isso para a gente, né, que está traduzindo, se você traduz um dia inteiro, eu garanto que pelo menos 300 decisões por minuto você toma. Né? A gente toma uma decisão a cada palavra Pô, que a claro. gente escolhe verter. E aí chega no fim do dia, a gente está exausto, a gente não consegue saber o que vai comer. Né? A pessoa pergunta assim, vamos cozinhar alguma coisa? Vamos o quê? Ah, não sei, não consigo decidir. Decidir por mim. Eu queria que eu vou mostrar isso pro meu Exausto. marido. Vou mostrar isso pro meu marido para ele entender o que acontece, que ele chega assim, às Mas é vezes, em verdade, o casa. cérebro cansa. Não, eu acabo de traduzir depois de um dia assim, eu fico com eu falo assim, olha, o meu cérebro está mais vazio do que o da Gretchen. Por favor, não me pergunte nada, não quero Pois falar é, nada. é verdade. Então, assim, quando a gente compreende esse nosso próprio funcionamento de traduzir, né? Não estou dizendo que é só dessa maneira que você vai entender isso, né? Geralmente, eu tenho certeza que se eu te perguntar hoje o que é que te levou a tomar determinada decisão na sua tradução do TOEFL, você vai saber me dizer, né? Claro que sim. Então, eu sinto que quando uma tradução bem feita é aquela que reúne o máximo quando o tradutor reúne o máximo de informações que ele tem, que ele pode ter, a respeito do ambiente cognitivo de quem ele está traduzindo. Então, se eu vou traduzir Crowley, tem foto do Crowley espalhada no meu escritório. Então, esse aqui tem um mural aqui, ó, aqui fica cheio de coisa. De cidade onde morou, com quem ele se relacionou, de coisas que ele dizia. E isso ajuda a gente, inclusive, a mapear, peraí, eu estou traduzindo isso aqui por isso aqui, mas não faz sentido ele dizer isso é uma contradição. É porque lá atrás falou determinada coisa. E isso eu acho que, por mais que a inteligência seja rápida, tem uma coisa de uma sutileza, de uma afetividade, é, de uma subjetividade que só nós temos. Né? E as minhas experiências com inteligência artificial elas mostram o seguinte: a ferramenta é excelente se você sabe usar. Excelente para quê? Né? Eu uso ferramenta para traduzir da seguinte maneira: está lá o meu texto e está aqui a minha tradução, né, lado a lado. E aí, quando tem um termo, uma terminologia, por exemplo, específica, sei lá, lembrei aqui de um termo de spare, exhaustion, que eu traduzo por exaurição, não é exaustão. Toda vez que aparece exhaustion no texto e de repente eu traduzir por outra coisa, a ferramenta me avisa. Ela fala, é isso mesmo que você quer dizer? É isso mesmo, porque aqui está, você traduziu antes por outra coisa, né? A própria inteligência artificial não faz isso. Você pode testar, você pode pegar um Ela não texto, tem o pedir para contexto, ela qualquer não tem o ferramenta de contexto. inteligência artificial manter uma terminologia, ela começa a manter nos primeiros 3 minutos, depois ela já começa a processar errado, né? Ela é ótima para isso, para você manter uma linearidade, né, para você pesquisar, porque você tem tudo ali junto ao mesmo tempo, né?
Agora, para construir o texto, há quem diga, como você comentou, eu gosto, eu faço a tradução grosseiramente pelo tradutor automático e depois eu corrijo. Eu já tive essa experiência de corrigir e, na minha experiência pessoal, duas coisas acontecem. Uma é o tempo que a gente leva para corrigir e para ajustar é maior do que o que a gente leva para traduzir, porque o raciocínio é outro, né? Claro. Não é você que está traduzindo, você está corrigindo algo que é ou uma tradução Sim, pronta. sim, sim. Então, gasta-se mais tempo, né? Acha-se que gasta-se menos tempo, mas não, gasta-se mais Tive a tempo. mesma experiência. Por mais que existam frases muito simples que ele vai traduzir diretamente, né? É, a outra é que, na pressa dessa correção, você tem que ficar o tempo inteiro comparando, né? A tradução com o original, a tradução com o original. Algumas vezes escapole. Porque a ferramenta ela escreveu aquela frase com uma estrutura correta. É, e você custa perceber que tem uma sutileza de sentido ali, e você dá o negócio por certo, e o negócio está um fracasso, está um horror, e está uma atrocidade, né? A ponto de alterar sentido, alterar significado e alterar a experiência de quem está lendo. Se a gente está trabalhando com ocultismo, especialmente, Nossa, aí não. com filosofia, especialmente, com ciências sociais, com ciências humanas, com conceitos, isso é muito complicado. Muito complicado. Porque um deslize desses provoca um estrago muito grande, né? E a gente, como tradutora, eu sempre falo que a gente traduz, não é palavra, é cultura. A gente transporta uma cultura de um lugar para outro. Então, Tem um e eu não estilo do vejo essa autor, né? responsabilidade e esse pensamento, eu vou arriscar dizer aí, sei lá, 70% dos livros de ocultismo publicados no país. Eu já não via nos de filosofia, né? Tem casos editoriais muito sérios, mas tem outras que não. E então eu sinto que para nós profissionais a gente tem que aprender a lidar com a ferramenta, senão a gente vai ficar para trás. Uhum. Eu tenho a impressão que as editoras que compreendem a necessidade de um tradutor humano são as que vão perdurar e produzir materiais de qualidade, né? Mas me parece que, assim, por conta da rapidez da IA, a gente, no começo, tá? Que é o que está acontecendo agora, daqui a pouco isso passa, e vou te falar por quê. A gente vai passar a perder trabalho e ser menos remunerado. Até o ponto em que o que tem acontecido, né? A Folha de São Paulo, eu vou fazer um vídeo sobre isso por esses dias, eu estou reunindo material. A Folha de São Paulo, o jornal o Globo e o Jornal do Brasil, as edições impressas, estão publicando matérias traduzidas por IA. E eles não têm como é que chama? Tem uma palavra para isso, cachorra, sei lá. Esqueci, fugiu a Pachorra. palavra. Pachorra. Eles não conferem o negócio. É dose, né? E aí, não, são atrocidades, daquela que você fala, qualquer pessoa que saiba minimamente inglês vai olhar para isso, vai conseguir traduzir melhor do que essa ferramenta fez, sabe? É uma falta de vergonha, entende? É E descaramento mesmo. aí, mas eu acho que isso vai passar, assim, isso vai passar, porque as pessoas percebem, elas sacam que aquele negócio está ruim. Elas tanto sacam que eu me orgulho de dizer, e sem a menor pretensão, o meu diferencial na editora não é só a qualidade do material, é qualidade de tradução. Então, assim, já é a nossa sexta campanha, tem mais de 10 livros publicados. Agora as pessoas começam a falar: nossa, o que significa uma tradução boa? Por quê? Porque elas comparam, né? Elas leem um livro que a gente traduziu e elas leem um livro que outra editora traduziu e fala: olha, cuidado, né? Isso aqui é uma tradução boa. Aliás, por Então as isso me pessoas honra percebem. muito fazer parte disso agora com o livro de Totti que está saindo aí. E que não foi mole traduzir. Joga um livro de Totti
tradutor automático para você ver o que que Vai acontece. ver, vai Manda ver o só. que que acontece. Então, eu acho que a ferramenta ela auxilia sim, mas você tem que saber usar. Porque mesmo quem tem experiência com tradução corre o risco de vai cometer lapsos, sabe? Sabe uma coisa que eu gostaria, um software que eu gostaria, talvez até já exista, que atenderia muito a minha maneira pessoal de trabalhar? Eu, desde que comecei a trabalhar profissionalmente com tradução, eu desenvolvi na minha cabeça. Eu fiz curso de tradução na Brasilis, no Rio de Janeiro. Eu só não terminei, era um curso de 9 meses, mas quando eu ia entrar no oitavo mês, surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar em Nova York 6 meses, e aí por causa disso eu acabei que eu não terminei e fui para Nova York e foi ótimo. Mas uma coisa que eu sempre fiz era, por exemplo, traduzindo ficção, né? É, Richard Said. Eu pegava e traduzia direto tudo no Substitua, né? Disse Richard. Aí, esse tipo de coisa, eu acho que assim, poupa digitação, poupa munheca, poupa dedo. Sim, Esse tipo de sim, coisa eu acho que é o tipo de ferramenta para tradutor que eu sempre quis ter, nunca vi falar que mas exista. existe. Ah, existe, né? Então, eu tô Essa falando, que eu depois você falei é me uma diz. delas. Depois você me diz, Essa que eu depois você falei me é uma conta delas. sobre isso, então. Porque eu sempre fiz isso, entendeu? Porque tem coisas que, assim, Richard said, vai ser disse Richard. Bom, não tem o que, né? Não vou ficar disse Richard, falou Richard, pronunciou, não, disse Richard. Porque também não é poesia. Se fosse poesia, não poderia ser, né? Obviamente. Num diálogo, num romance que tem diálogos, você não tem que inventar, né? Uhum. She opened the door, ela abriu a porta. Então, esse tipo de coisa eu vou. Uma vez eu mandei por engano um texto meu que não estava traduzido, foi uma coisa daquela coisa de nuvem. Eu sei que eu mandei um negócio semi-traduzido, em vez lá para Arlequim, que eu trabalhava com os Chicletes, e a editora, que é minha amiga até hoje, a Lívia, muito querida, ela falou assim: Menino, o que que é isso? Esse negócio que você mandou para mim. Eu expliquei para ela. Ela ficou com medo. Ela ficou assim, nossa, fiquei até com medo que ele estivesse usando. Não existia IA naquela época desse tipo. Ah, achei que você estivesse até usando algum tradutor. Eu falei, não, estou usando tradutor nenhum. Isso sou eu mesmo que sou maluco. E eu não tenho saco de ficar escrevendo disse Richard, então eu vou substituir tudo logo de uma vez. E faço isso com todas as expressões recorrentes que tem, né? Para poupar a munheca, poupar dedo, só isso. Sim, sim, sim. Isso eu E acho que poupa seria mesmo. uma grande vantagem, porque isso a É. gente precisa pensar, né? Não tem que É. decidir, é isso mesmo. Bom, então Eu você tenho um está amigo que dizendo aí só que você. traduz Oi? falando. Eu tenho um Oi? amigo que só traduz falando. Ah, é mesmo? É. Ele lê o texto e ele vai falando e vai reconhecendo. E Para ele ele usa, funciona ele super usa bem alguma coisa de reconhecimento de voz de reconhecimento de fala. Isso. de Para fala. mim não funciona bem, porque eu não consigo, o meu processamento mental é outro, assim, de fala e de escrita. Eu É também não conseguiria, completamente não. Eu também diferente. não conseguiria, não. Eu teria que escrever mesmo. Não consigo. E aí, as minhas frases, assim, eu tenho que ficar parando, né, falando de novo, aí para mim não funciona. Não funciona. Uhum. Mas tem uma coisa também que só a gente percebe, nós humanos, que são determinadas sutilezas que já estão sendo introduzidas no português à torta direito, que são coisas, por exemplo, típicas do inglês e que não são nossas. No Ela fim do fechou a dia, tudo porta. dá Ela fechou a certo. porta. Ela fechou a Tipo porta isso. atrás de si. Isso. Eu Isso. quero morrer. Eu tenho. Ela é para morrer. Quero Isso é para morrer com morrer. fechou a porta atrás de si. Eu quero Fechou morrer. a porta atrás de si. Morte, na E certa. girou nos calcanhares. Girou os calcanhares. Gente, deu meia volta, porra! Girou os calcanhares. Ele está com a mão no seu bolso. Eu Ela estou com a está mão com no a meu mão no seu bolso. bolso e pegou a sua carteira de identidade para É, saber que horas sua consulta começa com pou, é. pou, pou. Agora tem uma, cara, que eu adoro, que é assim, que é uma outra sutileza, que é o inglês tem, que é muito comum a expressão I don't blame you, né? Que de modo geral não significa eu não culpo você, né? Você fala,
sei lá, você fala para mim assim, nossa, ontem eu tinha um compromisso, tive que desmarcar porque eu estava cansado. Eu falo para você, I Ah, don't eu te blame you. entendo. Eu te entendo, I eu te don't blame you, eu te entendo, tá entendo. tudo certo, né? Menos eu não te culpo. Esse eu Sei não te como culpo, é. ele está em Sei como é. todas as legendas, tal, eu não te culpo, né? Igual o Que Bom para Você, Good for You, que também é outro que bom para você em português tem um sentido super irônico. E em inglês você fala good for you é tipo Exatamente. parabéns, a não ser que, que você entoe ironicamente. Mas de modo geral é nó que maravilha, né? Se fosse em espanhol, eu Parabéns. traduziria, me alegro. Uhum. Então, e essas coisas elas são atrocidades para mim, porque muda o sentido e além de mudar o sentido é uma coisa que deixa a leitura truncada, sabe? Está invadindo o Não é vocabulário brasileiro idiomático. barbaramente. Eu fico com ódio mortal. Eu tomo como ofensa pessoal esse tipo de coisa, sinceramente. É, mas é. E eu não sei você, quando você lê material traduzido, se a sua cabeça fica o tempo inteiro O tempo inteiro. O processando que é uma tempo tradução, inteiro. e às vezes eu tenho certeza que você olha aquilo, você fala, isso aqui estava assim em inglês, e a pessoa traduziu desse jeito. Bom, É, é, eu não vou isso entrar é em nomes super por comum. necessidade. Agora, esse livro aqui, eu comprei a tradução em português e eu falei assim, não, eu vendi no Mercado Livre e comprei o original. E falei, não, eu não vou ler essa porcaria. O mago, quando ele faz o que ele pensa que ele vai fazer, quando ele está na sua casa com o seu livro. Ah, não, ah, não. Eu realmente, assim, eu fecho o tempo. Para mim não dá. Eu sei demais. Eu parei aqui porque eu ia te dar uma notícia sobre Peter Carroll, mas eu preciso confirmar e eu te dou offline depois, eu ainda não posso confirmar Ok. Mas bom, vamos online. falar então agora sobre o seguinte. Mas Vamos é uma falar notícia legal. sobre, vamos falar sobre o. Peraí, deixa eu ver que horas são aqui. Nós começamos 4h30. Bom, vai mais um tempinho. Daqui a pouco a gente vai cortar para fazer a segunda metade. Mas eu quero, antes da gente passar para a segunda metade da entrevista, eu quero te perguntar o seguinte: sobre o próximo, sobre o lançamento do projeto em que eu trabalhei com você, e com a Márcia Seabra e com a Elisa e com que fez o baralho e tudo. Me fala desse projeto, em que pé tá, quando sai, e para as pessoas saberem que é um projeto maravilhoso, né, voltado para o Crowley, que está envolvido o Alan Chapman nisso. Vamos lá, fala aí dessa. Grandiosíssimo esse projeto, importantíssimo, porque ele já começa enfrentando um monte de polêmica, e começou enfrentando polêmica, eu já acho que tem a sua importância, Ah, né? sim. A ideia desse projeto começou, eu sempre quis publicar o livro de Totti, desde que a Palimpsest começou, e ficava naquela, vai, não vai, e eu ficava com receio de repente, estar prestes a publicar ou anunciar, e a outra editora, que já publicou uma tradução muito ruim, como eles já têm o material pronto, falarem, vamos fazer uma nova edição, e aí é só imprimir e mandar para o mercado, né? Aí eu não consigo competir com nada disso. Inclusive, eles podem fazer isso a qualquer momento. Ah, não é competição, não, Então, porque aquela tradução é muito ruim. é muito ruim. E aí eu fui deixando passar, outros projetos vieram na frente, né? E aí foi uma conjunção, assim, o Alan Chapman chegar para ser publicado, a Márcia Seabra, que tinha um desejo de escrever um livro, né, sobre a história dela contada de Todd e tal, e o Chapman estar começando essa campanha, né, que é uma, um projeto para poder publicar toda a obra do Crowley revisitada Falando do nos Chapman aqui, moldes isso do eu desejo também do comprei Crowley. isso daqui. São os livros do Chapman. Esse livro é Chapman, maravilhoso, gente. Esse é mesmo, livro é, tipo assim, leiam pra caralho, porque é é muito bom. mesmo. Desculpa, cortar, mas é porque eu esqueci que eu não tinha mostrado esses livros, e é muito importante Muito mostrar. obrigado. Mas o desejo do Chapman é esse, né? É fazer a obra do Crowley do jeito que o Crowley queria.
Então, ele está tendo um respeito muito grande por isso, né, a partir dos escritos, das coisas que ele é um grande pesquisador do Crowley também. É, e eternizar a obra do Crowley de um modo minimamente decente para a geração por vir, uma vez que, né, quem deveria estar fazendo isso não está fazendo. Hum, hum. E quando faz, faz também porcamente e presta um desserviço, né, que é a OTO. Então, o Chapman comentou, a gente foi juntando uma coisa, surgiu o projeto. Né, o projeto é grandioso, de fato. Então, a gente começou com Magia Sem Lágrimas e o livro de Totti, e aí foi por um desejo meu, porque o Chapman, o Totti é o último que ele vai fazer. Ele começou com Magia Sem Lágrimas, né? Então ele reorganizou o material a partir da ordem que o Crowley queria desde o começo e produziu as notas, né? Fez um ensaio grande e produziu as notas da edição. E eu falei, então vamos fazer do lado de cá. Né? E aí acabou que o projeto do Chapman ele ficou mais ligado a Palimpsestos do que a editora dele lá, sabe? Ele conversa mais comigo sobre o projeto do que com a própria editora dele. E então, agora, Magia Sem Lágrimas, livro de Totti, na sua tradução, um tarô recriado pela Elise Reimer, que está fazendo um trabalho genial, assim, e o livro da Márcia, né, sobre o tarô. E as duas têm trabalhado muito juntas, têm feito um trabalho incrível juntas, né? Uma pergunta dessa uma parte, desculpa, só para aproveitar. Eu já entrevistei a Márcia, e como eu estou veiculando essas entrevistas na ordem que elas foram feitas, a entrevista dela já terá ido, vai ser disponibilizada. Eu queria te perguntar, como editor, o que te levou a escolher o livro da Márcia? Foram vários fatores, né? Eu até pensei, eu conhecia o seu livro, por exemplo, sabia que ele estava, né, já tinha sido publicado e tal duas vezes. Eu tenho o seu livro aqui. Eu conhecia o livro do querido Frater Goya, né, que produziu um grande ensaio também para a campanha. Eu ainda não li o livro dele, mas eu já li muitas coisas dele. Eu gosto muito do Frater Goya, acho ele muito sério. Ele é um cara muito culto e Ele é, muito inteligente, muito inteligente. sim. E assim, ele é um poço de referências, né? É, E eu tinha acabado de fazer uma live com a Márcia. Eu sempre gostei dela, achei ela divertida, achei ela ela engraçada, achei é ela, muito divertida. né? E ela, além dela ser da ordem, né? Da Rodolfo Saturni. Da Ordem Saturne. Eu não conheço a ordem, né? Eu conheço duas pessoas que são da Eu já ordem, fui da além, Rodolfo Saturni além por da um Márcia. ano. E é uma figura eu gosto. Gosto do jeito que ela fala, do modo como ela explica algumas coisas. E estávamos em Buenos Aires, eu fui a Buenos Aires, conheci ela lá pessoalmente, levei para ela os livros do Phil Heine, e juntou-se a isso o desejo de ter uma mulher falando sobre Todd. Porque, né, eu acho, inclusive, que o livro da Márcia é o primeiro na América Latina de uma mulher escrevendo sobre Todd. Pesquisei muito e Não não me lembro encontrei de nada. nenhum livro sobre Tarot de Tote escrito por mulher nenhuma. É. Talvez haja e eu não saiba, claro, mas eu não Não, me em lembro de inglês ter visto. tem um que é escrito por uma mulher e por um cara. Mas exclusivamente por uma mulher não tinha. E, e aí eu fiz a proposta para ela topou na hora. Assim, ela falou que sempre foi um desejo dela, né, juntar o conhecimento que ela tem de praticamente 3 décadas de aula que ela dá. Ela já tinha muita coisa escrita, inclusive, que ela usava nas aulas, e aí a gente pensou o livro junto, né, e tá vindo por aí, o livro dela. Eu tive acesso Então, a ele, dei uma olhada, não li ele inteiro, até porque eu quero ter o prazer de ler o livro na mão, bonitinho e tudo. Mas como eu entrevistei ela, eu pedi para ela me mandar né, o manuscrito para eu dar uma olhada, para ter uma ideia de como é você o viu a versão trabalho dela. cruzona, né? Hã? Você viu a versão crua, crua, crua.
crua, crua, É, crua. Mas ele eu está sendo não li editado, ele tá todo. sendo Eu dei uma olhada em editado. tópicos para poder ter uma Aham, orientação sobre como conduzir a entrevista com ela. E me pareceu bastante interessante. É muito é pessoal, né? interessante. Compartilha muito a coisa pessoal dela, e eu acho que isso é a melhor coisa. Porque quando você compartilha suas experiências pessoais, você está entregando aquilo que tem de mais verdadeiro. Você não está reproduzindo teorias, teses ou experiências dos outros. Eu acho muito legal Uhum, quando uma pessoa escreve sobre oráculos e conta as suas vivências com os oráculos, porque uhum. isso dá uma proximidade maior, eu acredito. É. Eu tinha recém de falar das minhas experiências há até pouquíssimo tempo. Ah, mas vamos falar sobre elas agora, no segundo. Ó, deu o tempo certinho. Nós vamos encerrar aqui. Essa é a parte um da entrevista com Rogério Bertoni. E agora vamos fazer ele falar sobre aquilo que ele não queria falar na segunda parte da entrevista. Vamos cortar agora. Então, cortando.